Nesta edição do seu Paracatu Rural, confira o segundo episódio da série Começando no Leite do Zero, a importância da busca por conhecimento. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast e tem também o site paracaturural.com, onde você acompanha o nosso conteúdo, inclusive o primeiro episódio dessa série. Volto já já, não saia daí. Série técnica. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Hoje nós vamos continuar o assunto, a importância da busca por conhecimento para iniciar na cadeia do leite do zero. Esse foi o tema de um podcast feito pela Milk Point, onde a médica veterinária Maísa Serpa, juntamente com o Lucas, graduando em Engenharia Florestal pela USP, conversaram com os membros de uma família especial que iniciou do zero na atividade leiteira. Segundo o patriarca da família, o seu João, ele sempre se identificou com o meio rural e contou como começou sua produção com a ajuda de cursos de capacitação e, é claro, dos filhos Vinícius e Flávia. A Flávia explicou que, atualmente, eles têm 100 cabeças de gado na fazenda. O seu João contou como começou as atividades no campo e que a família começou a adquirir conhecimento através de vendedores que iam até a fazenda. Como brincar no Instagram que as meninas são as vacas, as nossas crianças são as bezerras. Nossa fazenda ela fica em Perdizes, que é no Alto Paranaíba, na região ali do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. A fazenda existe desde quando, pai? Então, a fazenda existe. A casa foi feita em 1947. Desde 1947 ela existe. E era do seu bisavô, que na época o seu avô herdou, então ele mudou para cá, que eles fizeram a primeira casa desde 1947, e o local é exatamente o mesmo. Pai, eu sei que assim, a gente tem hoje em torno de 100 cabeças de gado, né, entre novilhas, bezerras e vacas lactantes, né? No último período de seca a gente tirou uma média de 800 litros por dia, mas eu sei que a gente já teve um histórico aí de pelo menos uma média de 1.100 litros por dia, né? Então tu traz um pouquinho dessa realidade da gente que o Lucas perguntou. Então, quando nós viemos para cá, quando o Vinícius começou, nós não tínhamos animal nenhum, tinha alguns que a gente chama de gado solteiro, algumas novilhas, e resolvemos que a gente ia começar a tirar leite, né? Na verdade, eu sempre dizia para ele, vamos brincar de tirar leite para ver como é que a coisa funciona. E aí, desse grupo de novilhas que a gente deixava ela apanhar aporte, vendia e depois comprava outro, e assim ia levando. Mas aí nós resolvemos que a gente ia deixar essas novilhas, eram 20 e poucas novilhas, e elas se tornaram vacas, e aí colocou lá um boi, e a gente teve lá um início há 7 para 8 anos atrás, de tirando 40 litros de leite por dia. Era realmente totalmente manual, não tínhamos um curral, não tinha nada. Era muito rudimentar a todas as instalações. Aí, num determinado momento, a gente começou a olhar para aquilo tudo, e aí tem que comprar um maquinário aqui, tem que comprar outro negócio ali, tem que, sabe? Aí a gente falou, peraí, então vamos falar um pouquinho mais sério, vamos ver se a gente leva isso adiante mesmo, ou a gente vai continuar fazendo lá, criando o gadinho solteiro para vender e tal. E aí a gente resolveu que íamos fazer a experiência para ver como é que a coisa funcionava. E eu posso dizer para vocês que assim, é muito difícil para quem não tem formação, para quem não tem conhecimento, porque você depende muito de quem está trabalhando com você, porque normalmente você contrata alguém lá para te ajudar, e essa pessoa já está lá, tem vivência em curral e tal, mas é uma vivência do dia a dia. Ela não tem um conhecimento mais sólido, ela não tem a prática de consultar um especialista como um veterinário, ela não tem a prática de fazer um curso, de ouvir as pessoas que têm experiência, principalmente veterinário. Tem até umas histórias que hoje está até um pouco mudada, mas, por exemplo, vendedor não ia em fazenda. Eles não gostavam nem de receber os vendedores. E eu sempre digo o seguinte, é a possibilidade única que eu tenho de conversar com alguém que tem uma ideia, um conceito, um exemplo. É óbvio que ele está querendo vender um produto, mas ele tem por trás o nome de uma empresa, ele tem por trás um interesse, que se isso der errado, ele também não vai ganhar nada com isso. Então ele, obviamente, tem todo o interesse de que dê certo. E essa era a maneira que a gente encontrava, e num determinado momento a gente viu que era preciso termos algum tipo de formação. E aí a gente começou a explorar um pouco mais, fazer alguns cursos. O nosso veterinário era muito dedicado, ele preparava muitas palestrinhas, vinha aqui, fazia palestra pra gente, para nós aprendermos mesmo, né?
E nós fizemos algumas parcerias. Oi, alguém falou alguma coisa? Não, eu ia só comentar, João, que isso que você falou é muito legal, assim. Quando as pessoas estão começando do zero igual vocês, isso de procurar ajuda é muito bacana, porque o que a gente vê muito na produção de leite, principalmente a gente fala assim, né, no tradicional, nas pequenas propriedades e tal, não todas as pequenas propriedades, vocês entendem, é o que eu quero dizer, a gente vê muito disso, eu sempre fiz assim, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu vou continuar fazendo, né, e não tem essa abertura que você falou. E isso que você disse dos vendedores, eu achei engraçado, porque você falou exatamente a mesma coisa que o Léo Pereira. O Léo Pereira é sócio da Fazenda Reunidas, né, que hoje, não vou lembrar de cor, mas é uma das maiores fazendas produtoras de leite do Brasil. E ele, numa entrevista que ele deu pro Marcelo, aqui o nosso CEO, ele falou exatamente a mesma coisa, dessa abertura pro vendedor, né, que é claro, o vendedor ele tá querendo vender o produto dele, mas não quer dizer que seja ruim também, não quer dizer que ele não vai te agregar nada, né? Então isso que você falou é muito legal, essa abertura, assim, a gente pode falar até essa humildade mesmo, né, de fazer, olha, esse aqui ele sabe mais do que eu vou tentar, todo mundo sempre tem alguma coisa pra fazer a gente, pra colaborar, né, pra fazer a gente crescer, então isso é muito legal. Exato. Não saia daí, voltamos já já com a continuação desse assunto. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? De acordo com o seu João, agora produtor de leite, que iniciou na atividade do zero conforme o tempo foi passando, houve então uma percepção da necessidade de buscar mais conhecimento. E o principal, a produção crescia conforme a informação chegava com maior frequência. Então, esse foi o diferencial para a empresa deles. Uma das coisas que, por exemplo, recentemente eu fiz um curso do EducaPoint e que tem várias falas lá do instrutor. Uma das coisas que, assim, que me marcou é que ele dizia o seguinte: olha, você tem duas condições que você se coloca quando você produz leite: entregador de leite e vendedor de leite. Se você quer fazer um negócio, você quer pensar como uma pequena empresa em que você quer negociar todas as condições, etc., você é um cara que vende leite. Se não, você simplesmente tira e você entrega leite. E por quê? Porque ele fala muito que a gente fica muito sujeito às condições de mercado, e isso é uma verdade absoluta. Só que nós temos uma realidade. Nós aqui não podemos fugir dessa realidade. Eu não consigo chegar daqui 6 meses e falar assim: olha, vamos tirar 5 mil litros. É impossível, a não ser que a gente estivesse aí ganhando a loteria e você aplica tudo, mesmo assim, nem em 6 meses você não vai conseguir. Mas em 6 anos, talvez. Mas assim, é uma realidade difícil e que você tem que trabalhar muito bem. Porque a relação entre a qualidade do seu negócio, a qualidade do produto que você tem, quando você entrega para uma empresa que paga por condições de qualidade do leite, é uma coisa que você tem que trabalhar extremamente bem, porque senão você acaba tendo uma dificuldade tremenda. E se você não souber gastar, não adianta. Não adianta nada para eu ter um CCS que abaixo do que é recomendado, ou até o padrão recomendado, você ter um custo muito elevado, porque isso não vai resolver. Porque, de repente, o seu manejo é que tem um problema, né? Então, você tem que ter uma realidade, trabalhar dentro dessa realidade. E aí, à medida que você vai tendo conhecimento, você vai aplicando aquilo a essas condições que você está conseguindo alterar e, consequentemente, isso vem como resultado. É óbvio que uma vaca, quando fica debaixo de um galpão, tendo temperatura adequada, a ambientação todinha adequada,
ela vai dar um resultado melhor em todos os aspectos do que aquela que fica no pasto. É comprovado, isso dá para ver lá nos cursos, você ouve palestra toda hora de pessoas que estão envolvidas com isso. Agora, essa é uma realidade que você não muda da água para o vinho em pouco tempo. Você tem que fazer um investimento muito alto. Então, para quem não tem essas condições, você tem que fazer devagar, mas o que eu acho, e que eu acredito, e que é o que talvez a gente busque como diferencial, é buscar o conhecimento com pessoas que tenham mais vivência do que a gente, com o veterinário, com quem quer que seja, nos cursos, que tem informações extremamente importantes, e ir aplicando esse conhecimento em prol daquilo que você tem como objetivo. E agora, também tem a realidade de cada um, né? Essa micro-região aqui é uma realidade um pouco diferente de repente, 100 quilômetros daqui. Por exemplo, nós passamos aqui por uma época de estiagem muito forte. Não adianta você pensar em pasto, porque por mais que você considere utilizar ele o ano inteiro, você não vai conseguir. Então, essa é uma realidade. Essa é uma condição que você não pode fugir dela, você tem que trabalhar essa condição. Se você não trabalhar com isso, você vai sofrer, né? Como a gente sofreu no início, por exemplo. Ainda sofremos, mas por outras razões, mas pelo menos nós temos o conhecimento hoje da necessidade do silo, da qualidade do silo, de como é que ele tem que ser trabalhado, como é que ele tem que ser feita a compostagem, etc. e tal, para a gente ter, principalmente no período de seca, para tentar você manter a qualidade do leite, a produção média, enfim, isso é importante. Então, isso é muito legal da gente pensar, principalmente no Brasil, que as realidades são muito diferentes, né? A gente pode ver, assim, outros países em que a gente tem uma produção de leite mais consolidada, que é mais ou menos todo mundo trabalha da mesma forma. O Brasil, a gente tem diversos Brasis, digamos assim, para tudo, né? Inclusive na produção. Então, a realidade de um não é a realidade do outro, né? Um colunista nosso, o Marco Aurélio, fala muito isso, que na produção você não pode copiar, né? Você tem que olhar o do outro, ver o que funcionou, mas ver o que é aquilo que é aquilo que funciona para a sua realidade mesmo, na sua propriedade, com as suas condições. E até aí que o João falou que 100 km de distância muda, né? Então, trabalhar com o que você tem, e o conhecimento é muito importante para isso, né? Você ver as diferentes possibilidades e ver o que funciona para você. A aquisição de leite cru feita por estabelecimentos sob inspeção sanitária, seja federal, estadual ou municipal, totalizou um recorde de 25,5 bilhões de litros no ano 2020, acréscimo de 2,1% em relação a 2019, segundo dados das pesquisas trimestrais do abate de animais, do leite, do couro e da produção de ovos de galinha do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ao longo do ano 2020, os únicos meses que apresentaram variações negativas em relação ao mesmo período de 2019 foram junho e maio. O avanço mais significativo ocorreu no mês de fevereiro. O Lucas, estagiário do Educapoint Corporativo, perguntou ao filho do seu João, o Vinícius, por que escolheram a pecuária leiteira para iniciar na fazenda. E ainda nessa questão de tudo do zero, sempre muito aberto, né, essas novas oportunidades e buscando conhecimento. Para você, Vinícius, que foi inclusive o primeiro a voltar para a roça, eu queria entender por que o leite, dentre tantas culturas, né, que vocês poderiam escolher, por que o leite? Primeiramente eu acredito que assim, por conta da nossa história, né? Esse contato que a gente tinha com o meu avô e a minha avó aqui, mas com toda aquela dificuldade da época, tudo. E eu acho que começou daí. Como aí também a gente sempre teve esse ideal, assim, tinha essa vontade, e aí acabou que a gente teve, né, e acabou executando essa vinda pra cá, e aí com esse pouco gado que a gente tinha aqui solteiro, dessas novilhas, aí a gente aproveitou já toda essa história, todo esse movimento, pra gente poder continuar com o leite. E o leite também, assim, eu acho que faz parte, não só da nossa história, faz parte dele, né, porque você tem muita produção dentro da cadeia do leite, então, e muitas variedades, assim, que eu digo, você não mexe só com a vaca de leite, tem bezerro, você tem um gado solteiro, né, você tem toda a recria, a fazer as coisas. Nem eu, como era uma pessoa da cidade, quando eu aprendi quando eu fiz o meu primeiro curso, foi de inseminação, isso foi gratificante, porque eu achava que eu não ia aprender isso nunca. E isso eu acho que dentro do leite você tem mais contato, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. E outra, trabalhar com as meninas são
são muito bons, porque elas são bem sossegadas. Não é uma atividade entediante, né, Vinícius? Longe disso, assim, cada dia é uma coisa diferente. Eu acho cada que... dia é um novo dia. E eu acho que as memórias de infância que eu e meu irmão temos da fazenda, elas estão no curral, né? As melhores memórias. Sim. Né? Acabam sendo lá no curral, 5 horas da manhã, tomando leite. Meu avô tinha, ele dava assim, né? Ele nomeava uma vaca para cada neto, né? Então, cada neto tinha a sua vaca. Então, se chegava a vaca lá no momento da ordenha, você ia lá com a sua canequinha e bebia o leite da sua vaca, né? Então, era muito gostoso isso. A tradição, ela já vem de muito tempo, né? Nossa, gente, isso é muito legal. Eu sou sobrinho de produtor de leite também, né? Aí de Minas Gerais, inclusive, mas acho que é um pouco longe, de Antônio Carlos, perto de Barbacena. E eu vou lá desde pequenininho, mas com uma frequência muito menor do que eu gostaria. Mas toda vez que eu vou lá, eu dou nome pra uma vaca, dou nome pra algum bezerro. E aí, conforme eu vou indo lá a cada 1 ano e meio, 2 anos, eu vou vendo esse crescimento. Nossa, é muito gostoso. E eu acho que o leite tem muito essa coisa da paixão, né? A gente é picado por um bichinho do leite aí. E eu, por exemplo, meu sonho agora é ter uma fazendinha, quem sabe, iniciar alguma coisinha bem de hobby, mas só pela paixão mesmo. Eu também tenho essa mesma coisa. Minha família inteira é produtora de leite, né? A família do meu pai, tanto da minha avó quanto do meu avô aqui em Minas. Infelizmente, principalmente por parte do meu avô, teve que vender a fazenda por uma fatalidade que aconteceu. E da minha avó ainda tem alguns tios, né, que são produtores, todos produtores de leite. Então eu sempre fui muito... Meu pai é apaixonado, assim, pela atividade, mas infelizmente não teve como atuar, né? É o sonho dele. Por isso eu falo também, se eu puder ter um dia só pra ele poder mexer, né? Porque é isso que o Lucas falou. Parece que é um bichinho que te pica e a pessoa não esquece, né? Meu pai ama. E quando eu era pequena também ia muito. Eu ainda vou agora, né? Depois, tanto é que eu fiz veterinário por causa disso e tal. Mas é isso, sei com a canequinha lá, já com o Nescau, com o Toddy, e tomar o seu Toddy direto da vaca. Acho assim, é uma memória afetiva que a gente tem muito grande, né? E que te faz querer vivenciar isso e passar pros seus filhos também. Justamente isso que eu ia falar, assim, eu tenho um filho que é o João, o Vinícius tem a Maluzinha agora também, e essa paixão que a gente tem pelo lugar, a gente passa muito pra eles, né? A Malu é pequenininha, mas ela já entende, ela já tá de pendurando na porteira, já começou a frequentar um pouco mais o curral. O João é enlouquecido pela fazenda, assim. Toda vez que a gente tá em São Paulo, ele fala todos os dias que ele quer ir pra fazenda. E fique atento ao seu Paracatu Rural, pois nós voltamos com mais sobre esse exemplo de busca de conhecimento para ter sucesso na atividade leiteira. E você sabe, né? Aqui no Paracatu Rural você sempre encontra conhecimento para melhorar a sua atividade. E o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Nós encerramos com um abraço para os nossos ouvintes pelo rádio, pela internet, também em podcast. Aí nós temos o podcast Paracatu Rural em mais de 11 aplicativos. Tem também o Instagram, @Paracatu Rural. Um abraço aí para Catiusca Santos, Jane Pérez e o Mário Pérez, Grace Bischoff, Milene Leandro, Gesiele Munaro, Edson Gonçalves de Oliveira. facebook.com/Paracatu Rural. Um abraço para Flávio Fraça Silva, também para o João Paulo Meira, Adriana Aparecida e para o Hélio Camargo. O YouTube do Paracatu Rural, youtube.com/Paracatu Rural, você encontra lá todas as notícias que nós já trouxemos ao ar. E um abraço aí para quem está no YouTube, o Luiz Fernando Gama de Medeiros, Omar K, Jubiraci Alves e Isaías Fazendeiro. Nós queremos também agradecer os nossos parceiros, Cicobi Cred Gerais e Hidrocontrol, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira e Lohane Marques, para minha família, para minha esposa Paula. Te amo, Paula, te amo, Gabriela. Um beijo para vocês. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram, podcast. Pesquise aí por Paracatu Rural, encontre aí outras notícias que nós já publicamos, acompanhe o nosso conteúdo. Se preferir, pode ir lá no site paracaturural.com. Você também vai encontrar o nosso conteúdo lá. E vou dizer para você um negócio. Nós estamos também ao vivo, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, pelo rádio. É na Boa Vista FM, em Paracatu, Minas Gerais. Se estiver próximo a Paracatu, é só sintonizar na frequência 96,5 MHz.
Se não, você pode ouvir por aplicativos de rádio, como por exemplo Rádiosnet. É isso mesmo, é só pesquisar pela Boa Vista FM. Tem antena parabólica aí? Então sintoniza na frequência 3.665 MHz. É a TV Milagro, Paracatu Rural também está lá. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.